Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br ao vivo. E o nosso convidado de hoje é muito especial, já que o tema e a discussão no mundo são vacinas, nós vamos conversar com alguém que é uma das maiores autoridades no mundo em vacinas, a professora doutora Tânia Chaves. Eu fico tremendamente orgulhoso quando eu falo da Tânia, porque ela foi minha aluna. Tá? A Tânia é médica, professora infectologista, professora da Faculdade de Medicina, minha colega de trabalho na Faculdade de Medicina, professora do CESUPA, é a representante regional, vou olhar aqui porque é muita coisa, é a representante regional da Sociedade Brasileira de Imunizações de Vacinas no Pará, consultor e membro da Sociedade de Infectologia, consultor e vice-presidente da Sociedade Paraense de Infectologia. A professora doutora Tânia Chaves é a nossa convidada que vai nos falar tudo de vacina para essas discussões de todo dia de internet a respeito do assunto. Bem-vinda, amiga. Boa tarde, professora. É sempre uma honra para mim estar aqui no seu programa, ainda mais por ter tido o senhor como meu professor. Eu começo falando, só para a gente ter uma ideia rapidamente, o desenvolvimento de uma nação é sim avaliada não somente pela cobertura de saneamento básico daquele continente, daquele país, daquela região, mas também pelas suas taxas de cobertura vacinal. Sobre a vacina, né, a vacina para a Covid, é muito importante esclarecer à população que essas vacinas elas não foram desenvolvidas de março de 2020 para janeiro de 2021. Essas plataformas, elas vêm sendo desenvolvidas há pelo menos 2 décadas. E falando especificamente para a vacina da Covid, hoje nós temos a plataforma, uma das plataformas que nós já temos intimidade com ela, que são as vacinas inativadas, e um dos exemplos que nós temos hoje e que nós temos eficácia comparada ao que já foi declarado hoje pelo governo de São Paulo e pelo Instituto Butantan, uma eficácia de 78% para a Coronavac, que é uma vacina inativada, que nós temos facilidade no armazenamento, nós temos um custo reduzido e ela pode ser distribuída, realizada em todo o país. As outras vacinas são as vacinas desenvolvidas a partir do material, né, do RNA mensageiro, são vacinas genéticas, essas sim são novas para todos nós. Por outro lado, elas também já vêm sendo utilizadas, os resultados da Moderna, como nós já sabemos que nas vésperas do Ano Novo veio um resultado fantástico de uma eficácia superior a 94%, elas são muito bem-vindas, elas são desejadas, elas são necessárias. E uma outra vacina também que nós temos são as vacinas de adenovírus. Essas vacinas de adenovírus nada mais são de que a gente utiliza o arcabouço desse adenovírus, que em geral é um adenovírus de chimpanzé, que causa doenças respiratórias nesses animais, e no homem é observado somente formas frustras de resfriados naqueles indivíduos que lidam diretamente com esses animais. Então, eu acho que é muito importante nós discutirmos aqui e tranquilizar a população de que, pelo menos, a primeira vacina que nós utilizaremos no país é uma vacina
de plataforma de desenvolvimento já muito bem conhecido para nós, e que os resultados há pouco apresentados nos estimularam muito. 78% dos casos leves da doença não foram observados, teve uma eficácia de 78% e uma eficácia superior a quase 100% em relação ao número de óbitos, em relação às formas graves e em relação à hospitalização, que é o que nós queremos. Nós não queremos só eficácia, nós queremos efetividade. Uma outra coisa que eu acho importante em falar em eficácia, nós temos no nosso programa também de imunização, vacinas que não têm a eficácia de 100%, e é importante nós recordarmos aqui que não existe nenhuma vacina ou nenhuma medida de prevenção que seja 100% eficaz. Então, é 99,5%, é 98%, mas 100% nunca terá, porque é uma medida de proteção, não se trabalha com o nulo. Infelizmente existe, e isso é previsto. Tá? Então, acho que é importante colocar isso. E voltando a esse dado, nós temos uma vacina no nosso programa, que é a vacina de rotavírus, que foi instituída em 2006. E essa vacina, ela teve sobremaneira um impacto na sobrevida, né? E na redução da mortalidade infantil, né, nos países com baixa cobertura de saneamento básico. E se nós formos avaliar individualmente a eficácia dessa vacina, ela varia aí entre 59% a 63%. A Organização Mundial de Saúde tem guias em vacinologia que, inclusive, ela traz isso, explica isso, e tem um guia recente de 2014 que trata exatamente deste assunto, que hoje a vacina, ela não precisa ter uma taxa elevadíssima de eficácia, mas ela deve ter um impacto importante com efetividade em saúde pública, e é o que a gente espera, né, para esse momento em que diversos os setores da sociedade mundialmente estão sendo afetadas. É o que nós sempre discutimos. Para nós retomarmos a nossa vida, para a economia começar a girar, nós precisamos diminuir a circulação do vírus. E nós vimos que somente com as máscaras e a higienização das mãos e o distanciamento, isso não é o suficiente. Nós precisamos de mais uma estratégia aí de prevenção e de proteção, que é a vacina. E falando disso, é importante destacar que, mesmo tendo a vacina, as máscaras não poderão ser descartadas, não poderão ser esquecidas a higienização das mãos, e nem tampouco o distanciamento social. As aglomerações, elas devem ser evitadas. Então, ao longo aí dos próximos 2 anos, 3 anos, nós teremos muitos estudos para serem realizados para avaliar a efetividade, que a efetividade nós avaliamos por mais tempo do impacto de uma medida como a vacinação em uma população. Certo. Me fala uma coisa. Essa vacina que aprovou hoje, a Coronavac, a chinesa, junto com o Butantan. Junto com o Butantan, né? Para o nosso telespectador entender, a estrutura da montagem é com vírus morto, atenuado, igual às primeiras vacinas usadas no mundo lá no início do século passado. Ela é inativada, exemplo do que acontece com, por exemplo, a vacina da gripe. Se utiliza formaldeído para inativar, então você pega aquele vírus, você passa em diferentes culturas de células e inativa com o processo previsto, ideal para inativar, para que, na verdade, aquele epítopo que restou, ele somente estimular o sistema imune a produção dos anticorpos para o coronavírus. Certo. E essas outras vacinas, a diferenciação é porque elas são de RNA, todo mundo fala isso. Mas para o nosso telespectador que não é da área, que não é médico, para ele entender, porque tem gente falando que as outras vacinas, essas mais modernas, que usam outro tipo de plataforma, que elas poderiam causar alteração no DNA, poderiam causar alterações
que ninguém sabe quais são. É aquela história idiótica de alguém dizendo que tu poderia até virar um jacaré. Mas Não. esse absurdo total, esse absurdo, mas por incrível que pareça, eu vi gente vestida de avental, as instituições agora proibiram o pessoal meter o avental da USP e dizer, olha, eu sou da opinião disso. Proibiram mesmo. Então, a pergunta é, me comenta essas novas plataformas em termos de, para que o nosso telespectador, que não é da área de saúde, consiga entender as novas vacinas. Na verdade, essas outras vacinas, as genéticas que utilizam o RNA mensageiro, ele pega um pedacinho do material genético daquela proteína que todo mundo já ouviu falar, né? Daquela proteína que é a espícula, né? Então, essa proteína S, se tira um pedacinho desse material genético, ele é cuidado laboratorialmente desenvolvido para que ele estimule também o nosso sistema imune, mas ele passa por diversos processos da engenharia genética. Não é? Então, isso não tem a menor chance das falácias, né? das falas absurdas, hediondas até, né, de que isso tem sido difundido. É um absurdo que, inclusive, se existe pessoal da saúde que fala contra as vacinas, é incompreensível, porque é o que é mais desejável, aquilo que eu comentei no começo. As pessoas desejam uma vacina para dengue, outra para dengue, para chikungunya, para malária. A vacina para malária ela vem sendo estudada há mais de 50 anos e nós ainda não temos. Existe uma vacina promissora que está em estudo em alguns países na África para crianças abaixo de 5 anos, mas ainda está longe de ser o ideal, porque ali a gente está lidando com o quê? Com protozoário. O vírus é uma estrutura, é um patógeno muito simples. Né? Tão simples que, apesar dele, justamente por ele ser simples, nós não temos, aí eu vou falar de tratamento, nós não temos um antiviral, assim como a gente tem um antibiótico, que está sendo muito utilizado, muito prescrito, e um temor que nós temos enquanto infectologistas é que nós tenhamos uma reemergência importante de bactérias resistentes a esses antimicrobianos, que até então eram utilizados especificamente para determinadas situações. Então, para o desenvolvimento de um antiviral, que também, enquanto nós estamos aqui conversando, os pesquisadores, os farmacêuticos, os bioquímicos, eles estão trabalhando no desenvolvimento de novas moléculas para o tratamento, não somente com a vacina, para você controlar, para você a circulação do vírus, diminuir a chance das pessoas adoecidas, diminuir a chance dessa evolução para as formas graves e complicadas e, principalmente, o óbito. Certo. Então, Tânia, como o nosso tempo acabou na primeira parte, a gente já continua com essa conversa. Pessoal, um minutinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessas informações super importantes da professora doutora Tânia Chaves a respeito de vacinação, a respeito das vacinas. Mas, Tânia, continuando o assunto, eu ouvi um comentário de jornal que as clínicas privadas, essas que vendem vacina, elas tinham ido todas para a Índia ou para a China, até para poder comercializar. Você sabe que, por incrível que pareça, as coisas são tão falsificadas no mundo que na 25 de março, semana passada, estavam vendendo vacina da Pfizer, né? Num invólucro perfeito, escrito Pfizer, tudo bonitinho, vendendo vacina na 25 de março, em São Paulo, que é aquela rua que vende do comércio aberto. Mas me fala uma coisa, já é o momento da clínica privada entrar, porque nesse momento a gente precisa que o mundo todo seja vacinado. Já é o momento para o pessoal que pode pagar ter um acesso primário a essas coisas? Então, realmente, a Associação das Clínicas de Vacinação Brasileira, realmente elas fizeram essa demanda, mas é importante, né, que as clínicas privadas, elas sempre trabalharam, né, e tiveram uma ação complementar, sim, junto ao Programa Nacional de Imunizações, que em alguma fase, em algum momento da minha vida, eu estive no programa. Mas eu acho muito importante, e isso é uma fala única de nós que somos Serviço Único de Saúde, e é constitucional e é esperado, que as vacinas, todas as doses, elas sejam de prioridade para o SUS, para o Serviço Único de Saúde, contemplando nessa primeira fase, né, ou primeira leva, como a gente queira, os grupos selecionados, prioritários, que envolvem o profissional da saúde. O profissional da saúde, nós sabemos o quanto nós estamos exauridos, o quanto quem está na linha de frente está exaurido e que precisa ser protegido. Então, tem que começar por eles, sim, tem que começar pelos indivíduos acima de 65 anos e pensar naqueles indivíduos portadores de condição pré-existente, incluindo, né, os indivíduos obesos, que são essas pessoas, são esses grupos que têm evoluído com a maior taxa de letalidade. O Brasil, ele é reconhecido mundialmente pela tradição nas suas campanhas de vacinação. Nós temos um programa nacional de imunizações, ele é invejável em todo o mundo, é elogiado. Nós temos pessoas capacitadas, nós temos times prontos para, como nós falamos aqui entre nós, colocar o bloco na rua e vacinar a população. Isso nós sabemos fazer, e o mundo reconhece isso, que o brasileiro sabe fazer isso muito bem, e nós estamos esperando, estamos apostos para que isso aconteça. Certo. E, Tânia, a vacina chegou, né? Dia 25 começa em São Paulo, a gente espera que logo, logo no país todo. A tal da imunidade de coletiva, a imunidade de rebanho, como o pessoal falava antigamente. Essa é uma pergunta.
essa imunidade vai chegar quando quanto por cento da população estiver vacinada? Essa é uma pergunta. E a outra é, você mexe muito com imunização de viagem, dessas pessoas que viajam de um país por outro. Isso vai se tornar mega obrigatório também? Como está nessa situação de pessoas que precisam viajar de um país para o outro quanto à vacinação? Então, vamos falar da imunidade de rebanho, que eu me lembro, inclusive, que é da minha primeira conversa com o senhor aqui em julho, nós falamos um pouco sobre isso. E naquela altura, alguns especialistas, matemáticos, físicos, alguns epidemiologistas que também são físicos, já levantavam a hipótese de que, por exemplo, Manaus já tinha adquirido, alcançado a sua imunidade de rebanho. Então, novamente, eu falo que nós estamos aprendendo em tempo real com essa pandemia e com esse novo patógeno, que é o SARS-CoV-2. Então, parece que o ideal é que 70% da população hoje, sob a luz das evidências científicas que nós temos hoje, esteja protegida. Quanto tempo vai durar a imunidade que essas vacinas vão determinar no nosso organismo? A vacina americana, a Moderna, hoje, lá pelas 9h25 da manhã, colocou que provavelmente essa persistência dos anticorpos vão ser por anos. Mas nós não sabemos, foi aquilo que eu falei, a gente vai ter que fazer os estudos daqui para frente para nós sabermos a persistência. Mas a imunidade de rebanho, e eu vou lhe dizer mais, eu acho que a imunidade, a compreensão plena da imunidade para essa doença, para a Covid-19, para mim ainda é um dos maiores desafios. É isso, a gente tem muito que ainda aprender. Mas se eu pudesse falar em números que a gente quer, um número idealizado, o que os cientistas têm colocado, os colegas têm colocado para nós, seria próximo disso. E aí, professor, é necessário que nós tenhamos muitas vacinas, que nós tenhamos muitos parques industriais produzindo vacina, porque nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Nós precisaremos também, não só de uma dose, mas de 2 doses. Então, nós temos que ter toda uma preparação logística, né, para que a gente dê conta e que a gente alcance esse sonho que a gente queira. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que os números hoje são próximos de 82 milhões de casos no mundo. Eu ressalto à população que esses números, eles são subnotificados, sim, e todos nós reconhecemos isso porque nós sabemos que o teste não está disponível facilmente para todo o planeta. Não é verdade? Então, se nós multiplicarmos esses 82 milhões de casos por 6 ou por 10, vai beirar quase 800 milhões, está caminhando para 1 bilhão. Mas não é o que nós temos oficial, de dados oficiais das instituições governamentais e de saúde internacionais, são esses 82 milhões, com quase 2 milhões de óbitos. Eu fico pensando que a gripe espanhola foram 50 milhões de óbitos naquele momento em que não se tinha um sistema de vigilância que nós temos hoje. Então, na minha avaliação, esses números de 1.800.000 óbitos, para mim, eu sempre multiplico por 10. Isso para a gente, novamente, ratificar a importância de mais uma estratégia de prevenção para essa doença que é grave, que é letal, sim. Sobre os viajantes, eu acredito, professor, que a vacina para o coronavírus, ela vai caminhar como caminhou a vacina da febre amarela, para ser uma das vacinas obrigatórias segundo o Regulamento Sanitário Internacional. Hoje, alguns países e os países membros, tanto da OMS como do Regulamento Sanitário Internacional, eles têm autonomia para definir o que eles querem para os seus viajantes, tanto os que saem como os que chegam. Então, se, por exemplo, hoje o país está exigindo o preenchimento de um formulário e a realização do PCR.
Essa é uma medida que deveria ter sido intensificada nos meses de fevereiro, março e abril, para que nós tivéssemos feito uma vigilância robusta, estreita, e tivéssemos controlado o máximo que nós poderíamos ter controlado para que o vírus não fosse entrar. Mas ele ia entrar de qualquer forma, com essas medidas robustas ou não, como aconteceu. Então, é assim, existe sim uma expectativa de que essa vacina, ela integre, né, seja mais uma vacina obrigatória das vacinas, segundo o Regulamento Sanitário Internacional, pelo impacto, né? Isso é definido pelo impacto que esse agravo determina numa região, num país e mesmo no continente e no mundo, como nós estamos vendo. Em julho, se achava que Manaus já tinha imunidade de rebanho, né? Em julho. Em compensação, Manaus aumentou demais a mortalidade recente. Então, não estamos protegidos, né? Não estávamos protegidos e nós temos um temor muito grande que isso aconteça entre nós. Nós estamos ainda na janela, né, do período de incubação após as festividades, as celebrações das festas de final de ano, e temos que nos organizar para que isso não aconteça em Belém, o que aconteceu nos meses de abril e maio, que nós realmente tivemos um colapso dos serviços aqui. A vacina, ela vem também com esse objetivo. É a hora que eu interrompo a cadeia de transmissão, a hora que eu interrompo a circulação do vírus, eu não vou ter mais gente doente. Vai reduzir bastante. Eu não vou ter pessoas doentes, nem gravemente doentes, nem eu vou ter os sistemas e os serviços colapsados e também não vou ter óbito, como todos os dias nós temos informação. Sabe quem nós perdemos por Covid? O cantor esse, o cantor aquele, o escritor esse, o escritor aquele, o vizinho esse, o aquele, a família, não é? Então, a vacina, eu estou muito feliz de saber dos resultados dessa fase de eficácia e se espera que essas vacinas só melhorem. Se a gente for lembrar a história, por exemplo, da vacinação da hepatite B, lá atrás, lá na década de 70 e 80, os estudos estão aí, elas eram de plasma. Né, e foi evoluindo. E ela hoje é de engenharia genética. E nós temos uma vacina eficaz, né, para evitar, por exemplo, as hepatites. E tem inúmeros outros exemplos de vacinas exitosas, bem-sucedidas, que mudaram a qualidade de vida e o cenário da saúde pública mundial. Eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre vacina para a Covid. Lá atrás, nós sonhávamos com a vacina, e cada fase dessa pandemia é uma fase que se vive. Se nós, na clínica, nós dizemos que nós vivemos a Covid um dia por vez, um período do dia por vez, a pandemia a gente tem vivido por fases. E feliz por hoje, nós termos hoje no cenário pelo menos 5 vacinas com uma eficácia desejável, uma eficácia comprovada e que vai ter impacto na saúde pública mundial. Então, os que estiverem nos assistindo e que tiverem acesso, né, à vacinação, não hesite em vacinar. Não haverá transformação de pessoas em animais. Você não vai mudar o seu sexo, nem a sua mentalidade. O exemplo estão aí, os seus filhos, os seus netos, que tomaram as vacinas. Um exemplo mais recente que nós temos agora foi o quanto a vacina contra o sarampo está interrompendo o surto de sarampo que nós tivemos aqui na nossa região e que o Pará contribuiu por 65%. Então, eu vou encerrar com as palavras do professor Plotkin, que somente a água potável se compara ao êxito, ao sucesso e à criação, ao desenvolvimento e à contribuição do homem para a humanidade. Então, a água potável e vacina, elas são desejáveis e elas medem, elas são indicadores, sim, da qualidade de vida e do desenvolvimento humano de uma população. Eu gostaria muito de dedicar essa nossa conversa aos pesquisadores que estiveram envolvidos, eu vou me controlar para não me emocionar, a todos os profissionais que estão na linha de frente, em todos os níveis,
doando suas vidas, aqueles que partiram. São para essas pessoas, e em especial aos homens, né, da ciência, como Pasteur, Sabin, o professor Plotkin e tantos outros, e eu vou lembrar um nome de um brasileiro que muito contribuiu com o nosso programa, com o programa de vacinação mundial, que foi o professor Ciro de Quadros. Então, eu gostaria de oferecer a todas essas pessoas, a esses cientistas e a todos os meus colegas profissionais que têm sido incansáveis na luta contra essa pandemia. Tânia, mega obrigado, mega obrigado. Em breve a gente volta para falar do sucesso das vacinas, eu espero. Logo, logo. Pessoal, Deus quiser. Obrigada, professor. Um ano iluminado para todos. Tá? E domingo que vem, 10 da manhã, a gente está aqui. Assim que acabar o programa, ele já vai para o canal do YouTube. Tá? Então, feliz vacina 2021. Vou fazer como você. Feliz vacina 2021. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.